Oi gente, tudo bem? Eu sou a Inara, se apaixonando por livros. Hoje eu vim trazer pra vocês minha TBR do mês de novembro. Gente, eu tô um pouquinho sumida por aqui, mas eu resolvi voltar a gravar. Então, regularmente eu pretendo trazer vídeos segunda, quarta e sexta, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo do mês de novembro. Eu fiz uma lista de 10 livros que eu pretendo ler esse mês. A maior parte da minha estante, eu tô com um projeto de não comprar livros, mas ir ler os livros que eu tenho na estante. Claro que eu vou ler na TBR, tem acho que 2 ou 3 livros que eu não tenho na estante, mas eu tô tentando dar preferência para os livros que eu já tenho aqui, tá? O primeiro livro Foi Mal, Cara, e eu vou ler rapidinho uma parte da sinopse pra vocês de cada livro, tá? É um romance sáfico e uma mulher descobre suas raízes e aceita o que ou quem realmente quer nesse delicioso romance queer. Após 5 anos de namoro, algumas coisas são esperadas, como o tão sonhado pedido de casamento, mas definitivamente não como o que Naren, uma jovem armênia-americana, recebeu. Quando seu então namorado se ajoelha em um restaurante cheio de gente bêbada para pedi-la em casamento, ela percebe que talvez seja o momento de encontrar uma pessoa que esteja mais alinhada com a ideia que tem de romantismo. E quando a mãe de Naren, munida de uma planilha cheia de nomes de homens, todos de origem armênia, claro, ela convence a filha a participar do Explore Armênia, um evento que enaltece a cultura de seu país de origem, mas não é o médico ou o engenheiro que ganha a atenção de Naren, e sim Erebuni, uma mulher linda imersa na preservação da identidade armênia. Erebuni ajuda Naren a enxergar as belezas da cultura que compartilham e faz com que ela se sinta compreendida de um modo que nunca experimentou antes. Só uma questão. Naren ainda não se assumiu bissexual. O tempo está passando e com o jantar de encerramento do evento se aproximando, ambos os mundos dela, sua família e os sentimentos que nutre por Erebuni, inevitavelmente se chocarão. Mas Naren não está mais disposta a abrir mão da própria felicidade e de quem realmente é. Então, esse é a sinopse de Foi Mal, Cara. Gente, achei a capa muito linda. Ele é da Astral Cultural, tá? Ele tem uma edição, eu vou mostrar, porque eu comprei, eu acredito que eu não vou fazer vídeo, que é recente essa compra. Mas ele tem uma paginação bem tranquila, e os detalhes no começo de capítulo, e algumas frasezinhas, tá vendo? Mas o Provérbios Armênios parece no início. Eu já dei uma comecei a ler, mas estou na página 16, então vou recomeçar. E provavelmente vai ser uma das minhas primeiras leituras desse mês, tá? Vou colocando aqui na frente. O segundo livro que eu pretendo ler, não vou ler nessa ordem. O próximo é Alerta de Spoiler, é um livro que eu comprei na Bienal, da Intrínseca. Tô louca pra ler, eu vi que lançou o segundo livro dessa série. Então eu quero muito ler o primeiro, tá? Eu vou ler aqui, é bem menorzinho, mas aí eu vou ler só daqui, eu não vou ler daqui de dentro não, senão vai ficar muito louco. April já escreveu dezenas de fanfics bem sensuais sobre Enéas, um de seus personagens preferidos de Deuses dos Portões. Até que um dia, o autor que o interpreta na série a convida para o encontro. E April tem a oportunidade de viver o sonho de uma legião de fãs. Mas o que acontecerá quando as histórias que ela criou tiverem a chance de se tornar realidade? Ai, eu amei! Porque, gente, como uma boa leitora, a gente fica criando teorias na nossa cabeça de como é que seria aquele personagem, aquele ator específico, né, como fã. E ver a personagem principal, aparentemente vai ter um romance aqui com esse ator. Eu nunca tinha lido a sinopse, eu só comprei o livro. E parece ser muito bom, gente. Ele dá. Esse aqui eu nem falei, né? Eu nem sei falar o nome dessa autora. Talien Voskuni. Eu acho que é alguma coisa assim, gente. Muito difícil pra me falar. E esse daqui, alerta de spoiler, é da Olivia Dade. Aqui vai ficar melhor. Da Olivia Dade. Tô muito curiosa pra ler esse livro, pra me ler o 2, tá? Então é isso. Não sei se na época tem muito tempo que eu comprei esse livro, então todos esses dois que eu já mostrei é formato pequenininho. Aqui é bem simples, a divisão de capítulos, não tem mais nada. E tem. Isso pode ser rápido de ler, tá? Porque tem algumas mensagens aqui, sabe? Então pode facilitar ser uma leitura mais rápida. O próximo livro é um livro que eu estou muito empolgada pra ler desde que lançou e que eu comprei depois. Comprei acho que logo em seguida, que é A Guerra dos Furacões. Sei do que se trata, a gente não sei. Mas essa capa me dá muita vontade de ler. Que eu acho uma capa belíssima. Do autor ou autora? Da autora. Thea Guonzon. Tem a fotinha dela aqui atrás. Gente, a edição desse livro tá maravilhosa. E eu vi que lançou o 2 também. O Coração é um Campo de Batalha. Tá escrito aqui atrás. E vamos ler o daqui, já que não tem sinopse, tá? Atrás. Talassi nasceu entre orfanatos miseráveis e ruas imundas, mas encontrou uma família nas linhas de frente do exército da
Confederação Sardosiana, em sua luta incansável para se libertar das garras do Imperador da Noite e da nação de Keshate. Só que a jovem, agora com 20 anos, esconde um segredo: a exclusão de luz que corre em suas veias, um poder que se acreditava extinto pelas sombras forjadas por seus inimigos. Alaric é o único filho e herdeiro do Imperador da Noite, responsável por neutralizar qualquer ameaça ao domínio de Keshate, com a força de suas tropas e principalmente com sua implacável magia das sombras, até se deparar com uma garota que queima mais forte que o sol, capaz de tecer a magia que matou seu avô, transformou seu pai em um monstro e deu origem à Guerra dos Fracões. Quando os dois se encontram no campo de batalha, luz e sombras se movimentam em uma dança fatal. Mas o impensável acontece e os poderes dos dois se fundem, criando uma força nunca antes vista, o que logo se mostrará fundamental para deter uma magia letal que pode assolar a Sardóvia, Keshate e tudo que existe. A Tecelã de Luz e o Forjador de Sombras se unem em uma frágil aliança, desvendando os segredos de uma guerra cruel e os dos próprios corações, tomados por uma paixão avassaladora que pode salvar o mundo ou aniquilá-lo. Com um universo fascinante e tempestuoso inspirado na mitologia do Sudeste Asiático, a Guerra dos Fracões é uma fantasia que crepita com faíscas de rivalidade, embates espetaculares e um romance épico repleto de fúria e desejo que deixará os leitores completamente rendidos, gente. Ai, amei. Eu quero muito explorar livros, assim, de contas de mitologias de outros países que não seja mitologia grega ou nórdica, que eu acho que é mais comum que eu já consumi. E a romana também, né? Porque a mitologia grega e a romana, elas andam muito junto. Eu já li muitos livros dessa temática. Então, o principal motivo para eu querer ler esse livro foi a época desse foco mesmo em na mitologia asiática. E esse livro é simplesmente perfeito. Eu acho a capa dele muito bonita. E eu acho que descreve bastante, né, o que a gente lê na sinopse. Vamos ver se vai ser uma boa leitura. E se for, em breve leremos o segundo. O próximo eu reli o primeiro recentemente. Eu já tenho esses livros aqui há muitos anos. E acho que eu comprei na época que lançou o último, tá? Uma trilogia. E eu estou com foco de terminar séries. Claro que eu estou começando aqui duas que eu já coloquei na lista, mas eu tô tentando terminar séries, assim, que está há muito tempo parada. Eu reli recentemente o primeiro livro dessa série, que é Pássaro e Serpente. Eu tenho 3 também aqui, então eu peguei o 2 pra me ler. Eu já tinha lido, acho que o primeiro capítulo, só que eu não tava fazendo marcação. Aí eu resolvi parar pra fazer marcação, porque o primeiro, como foi releitura, já tinha marcação. Então eu não, acho que eu não vou. Não sei se eu falo sinopse alguma coisa, porque eu tô com medo de dar spoiler. Mas vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui. Sangue e Mel, basicamente, ele é a sequência de Pássaro e Serpente que conta a história do Reid e da Lou. O Reid é um caçador de bruxas e a Lou é uma bruxa. Eles são obrigados a se casar, ele não sabe que ela é uma bruxa ainda. Então eles são obrigados a se casar e ela tem que ficar ali. Tipo, ela tá fugindo de alguma coisa, que a gente vai descobrir ao longo do livro o que é e por que ela tá fugindo. E ela meio que, ela se nega muito a usar a magia dela no começo, ela fica muito tempo sem usar magia, porque nesse universo a magia tem cheiro. Eles percebem que tem uma bruxa por perto porque ela usa magia. Então ela tenta se esconder, mas ao mesmo tempo ela não tem como se esconder porque ela foge, né, do clã dela, porque o clã dela quer matar ela. Então ela vive fugindo. Se ela estiver ao lado de um caçador, talvez ela consiga se salvar. E as coisas vão para um outro lado, ela não consegue ficar escondida. Então ela vai ter que usar magia, ela vai ter que bater de frente com muitas coisas ali. E quando ela é descoberta e pega, o Reid percebe que realmente ama ela, assim, né? E que não pode deixar, mesmo ela sendo uma bruxa, ele não pode deixar ela morrer. Então, tem muitas questões em relação a essas pessoas aqui que estão fazendo a lei, que estão corretas. E eu acho que essa série é um livro muito... É uma série que deveria ser mais bem falada, sabe? Porque o primeiro livro é muito bom e eu não vejo ninguém falando do primeiro livro. Quero muito ler o 2 e o 3 pra me falar assim. É muito boa, realmente, eu indico. Mas aqui no fundo tem... O mundo não termina em um grito, termina num suspiro. Uma única expiração de sobressalto. E depois nada. Nada senão silêncio. Só tem isso. O final do outro livro, a gente vê eles fugindo. Eles conseguem escapar porque ela é pega pelo clã dela que quer matar ela. E o Reid, junto com uma galera ali, consegue soltar ela e consegue fugir. E aqui eles estão... Eu já comecei a ler o comecinho. Então aqui elas estão tentando que um outro clã de uma amiga dela aceitem elas. Eu vou fazer um vídeo, tá? Depois do veredito da série inteira.
mais pra falar um pouco mais, só que aí a gente vai acompanhar isso, essa fuga e pra onde eles vão, o que vai acontecer. Eu não sei se é o tipo de livro de fantasia que no final vai ter uma guerra, mas tem lugar pra isso, tá? Tem que ter um embate final muito grande. Mas Sangue e Mel é isso, gente. Eu amo essas capas, são lindas. Eu conheço a série desde que lançou na gringa, era louca pra ler. E eu comprei, eu nunca tinha lido tudo. Agora vai, agora vai. Sangue e Mel, então. Aí essa escolha agora é porque eu estou muito na vibe de distopia, tá? Eu estou vendo loucamente, já vi Jogos Vorazes, todos os filmes, tipo, em 2 dias, os filmes são enormes. Estou vendo no momento Divergente. Divergente eu nunca li os livros, Jogos Vorazes sim. Só que como eu já li Jogos, eu tenho na estante, mas eu já li Jogos Vorazes, eu quero ver se eu leio alguns livros que eu não tenho lido ainda, como eu falei. Tô tentando. Vou fazer algumas releituras, claro, porque quando eu tô com ressaca, eu sempre faço uma releitura. Pra me continuar alguma série também que eu já li há muito tempo, eu acabo fazendo uma releitura. Só que nesse caso, eu queria entrar no universo novo de distopia, tá? Eu tenho que ler ainda Divergente, eu nunca. Divergente, eu só li o primeiro, quero muito reler o primeiro e ler os próximos. Eu sei que não é igual aos filmes, mas eu tô gostando dessa vibe de distopia, de ficção científica. Então eu escolhi o Ceifador, que eu tenho aqui também, eu comprei na época da Bienal. Não foi na Bienal, mas foi uma compra bem grande que eu fiz antes, tem vídeo aqui no canal. Que eu comprei o box, tá até aqui atrás. E eu quero começar por o Ceifador, eu comprei querendo muito ler, acabou que eu nunca peguei pra ler. E tem uns 3 aqui, por que não? Eu nem falei, né? Sangue e Mel é da Shelby Mapurin. Não faço ideia como é que realmente se pronuncia o nome dela. Mas o Ceifador é do Neil Shusterman, que eu sou louca pra ler alguma coisa desse homem. Ceifador, gente, é o nome do livro. O nome da série é Insight. Eu não sei se é assim. A partezinha aqui atrás, que eu acho que não é nem a sinopse em si. Vamos ver. Primeiro mandamento, matarás. A unidade venceu todas as barreiras. Fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Citra e Rovan, como aprendizes de ceifador. Um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receber o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte da coleta, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão ou se a cumplicidade do treinamento se tornar algo mais, podem colocar a própria vida em risco. Tá tudo certo, eu leio os próximos em sequência. A ideia é fazer vlogs, lendo esses livros que eu estou lendo, a série, né? Pra fazer um veredito final, um vlog lendo esses livros específicos. Vamos ver se vai rolar. O próximo, eu vou colocar aqui que eu não tenho, é um dos livros de 25 antes dos 25. O livro é O Conto da Aya. E entrando nessa onda que eu estou querendo ler mais ficção científica, eu peguei a sinopse aqui pra ler pra vocês, porque eu já vi a série. Eu gosto bastante, só que eu já peguei o livro algumas vezes pra ler, eu falei no vídeo que eu coloquei na TBA, só que meu maior problema é que eu acho um livro muito pesado, então eu não consegui dar continuidade. E eu acho que no momento que eu peguei, eu era muito nova, então agora eu quero pegar essa leitura com uma bagagem maior de leitura, de vida, assim, e eu acho que vai ser mais interessante ler agora, tá? O Conto da Aya, um romance distópico, O Conto da Aya, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existe mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades foram extintas, também já não há advogados, porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro, em praça pública, para servir de exemplo enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino, não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas, como pelo regime como liberdade. Nesse estado neoclático e totalitário, as mulheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão sem precedentes. O nome desta república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da América, uma das obras mais importantes da premiada escritora canadense conhecida por seu ativismo político, ambientado e em prol das causas femininas. Aí aqui vai falar, foi escrito em 1985 e inspira a série homônima, produzida pelo canal de streaming da Hulu, em 2017. Eu vi mais ou menos nessa época e fui acompanhando os lançamentos, tá? Então por isso que eu falei que eu peguei muito nova o livro pra ler. As mulheres de Gilead não têm direitos. Elas são divididas em categorias, cada qual com sua função muito específica no Estado. A Offred coube a categoria de Aya, o que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar. Depois que uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande número de pessoas e, sem dúvida, ainda que vigiada de noite, aceifada
e ceifada em seus direitos mais básicos, o destino de uma aia ainda é melhor que o das não-mulheres, como são chamadas aquelas que não podem ter filhos. As homossexuais, viúvas e feministas, condenadas a trabalhar forçados nas colônias, lugares onde o nível de radiação é mortífero. Com essa história assustadora, Margaret Atwood leva o leitor a refletir sobre liberdade, direitos civis, poder e fragilidade do mundo tal qual a conhecemos, o futuro e principalmente o presente. Aí que tá falando que foi vencedor do Arthur C. Clarke Award, que é uma premiação. Ai, o outro livro eu nem sabia que era dessa autora. O outro livro é No Sigilo, da autora Sabrina Bowden, talvez seja assim que se fala, e Ellie Kennedy. Eu não sabia que era da Ellie Kennedy, que é uma autora aí bem famosa. No Sigilo, eu vou ler. Aparente pela capa, é um romance LGBT, um romance gay, tá? Uma comédia romântica adulta irresistível, picante sobre rivalidade, desejo e a deliciosa confusão de se apaixonar pela última pessoa que você esperava. Sobre o livro, Keaton Hayward III tem tudo sob controle, ou quase. Namoro estável, um futuro promissor na empresa do pai e a presidência da fraternidade. Alfa beta praticamente garantida. Mas tudo muda quando sua namorada pede um presente inusitado de aniversário, uma noite a 3. Para agradá-la, Keaton entra em um aplicativo de encontros anônimos e começa a trocar mensagens com um desconhecido misterioso, espirituoso e surpreendentemente envolvente. Eu nem acabei de ler a sinopse, eu já sei que eu vou amar o livro. O que Keaton não esperava era que o seu maior concorrente pela presidência da fraternidade, o rebelde e irritante Luke Bailey, pudesse ter mais um em comum com esse segredo virtual do que ele imagina. E quando as conversas online e os encontros no campus começam a se confundir, Keaton precisa enfrentar sentimentos que jamais cogitou e admitir que talvez o amor esteja bem diante dos seus olhos. Com humor afiado, tensão sexual e reviravoltas emocionantes. No Sigilo vai te fazer rir, suspirar e torcer por um casal tão inesperado quanto apaixonante. Ai, eu já amei! Eu confesso que eu coloquei esse livro, eu coloco o livro na minha TBR só pela capa, gente. E, principalmente na minha lista, eu tenho uma lista imensa na Amazon, e geralmente, livros LGBT, sim, eu já coloco de cara, porque é uma temática que eu gosto muito de ler. Fantasia com uma capa legal, vai automático pra minha lista. E esse foi um dos que eu vi vendendo, em alguma promoção. E eu falei assim, eu vou colocar esse livro. Eu vi que tinha lançado também, é um lançamento recente, se não me engano. Eu vi quando tinha lançado, ele lançou dia 11 de agosto. Eu vi recentemente, agora, acho que em setembro eu coloquei ele na lista, e eu falei, gente, preciso de ler esse livro. E eu tô tentando trazer uns livros com lançamentos mais recentes, porque os que eu já falei aqui, tudo lançou já há algum tempo. E, gente, preciso de ler esse livro urgentemente, tá? Talvez eu leia ele depois de O Conto da Aia, que vai ser Parece que esse é um tipo de livro que vai esquentar, dar aquele quentinho no coração, e O Conto da Aia não, né? Vai quebrar mesmo. Então, é isso. O livro, que é um que eu estou... Na verdade, ele está na minha lista há muito tempo pra ler. Eu comprei da Bienal porque ela tava muito mais em conta, e eu não sei como é que vai ser essa leitura. Provavelmente eu não vou ler ele todo no mês de novembro, tá? Porque ele é um livro muito grande. Só que eu estou trabalhando, eu nunca falei disso aqui, eu acho. Mas eu estou começando a trabalhar em trabalhar, digamos assim, né? Eu estou tentando focar em escrever meu livro, porque eu já escrevo um livro há muitos anos e eu nunca terminei. E esse ano, eu tive muita vontade de voltar a fazer voltar a trabalhar nesse livro, voltar a escrever. E eu tenho a impressão de que esse livro, a forma que as pessoas falam desse livro, eu acho que a jornada do personagem é muito interessante. E é um livro mais medieval, eu acredito que seja, né? Uma fantasia mais medieval. E meu livro é mais ou menos nessa temática. É uma coisa... Não é no mundo que existe, não é no nosso mundo. Mas é o livro que eu tô escrevendo. Então, mas eu gosto de conhecer personagens com trajetórias épicas, sabe? E eu quero ler muito esse livro pra mim ter essa experiência e talvez ver, tipo assim, não é semelhança, né? Mas ver como o autor, eu acredito, como é que o autor colocou isso pra esse personagem e ver como é que eu posso traduzir da minha forma e também traduzir pra minha personagem, porque é um personagem masculino e eu tenho uma personagem feminina que é a protagonista. São muitos protagonistas, assim, é um grupo grande, mas ela é a principal ali, sabe? As coisas giram muito em torno dela e desse grupo dela, que é o Nome do Vento, tá? Gente, essa edição belíssima que eu trouxe da Bienal, acho que eu paguei 40 ou 50 reais. Acho que foi 40, que eu paguei o mesmo valor de Outlander, tá? Eu até parei de falar as editoras dos outros livros, mas essa é da Arqueiro. Tem uma outra edição, só esse daqui que lançou nessa edição lindíssima, tá? Tem fitinha. Eu vou mostrar porque eu amo esse livro. Eu nunca nem li. Mas ele tem uma edição linda, ele tem fitinha. Ele tem essa capa belíssima, capa dura, tá? Eu amo fazer isso. Capa dura, eu acho ele belíssimo na estante, tá? Ele é todo assim. O corte dele é vermelho.
E aqui já começa... Gente, eu vou ler ele aqui, ó, que é uma carta do Kvolt, que eu sou doida pra conhecer esse personagem, tá? Meu nome é Kvolt. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros. Incendiei a cidade de Trebon. Passei a noite com Feturiana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz de luas por trilhas de quem outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem chorar os menestréis. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Ai, gente, eu sou doida pra conhecer esse personagem, tá? Aí eu vou ler aqui uma partezinha aqui. Ai, não tem sinopse. Gente, não tem sinopse específica. Vamos ver se tem aqui. Não, vou ver se tem aqui pra mim ler pra vocês a sinopse. Mas eu sei que o Nome do Vento vai contar a história mesmo do Kvolt. E eu vejo muito canal principal de fantasia que eu vejo assim, é da Tamires do Resenhando Sonhos, e ela fala muito desse livro. Inclusive o nome do gato dela é Kvolt, e eu sou louca pra ler esse livro. Total influência dela, gente. Mas eu vou ler aqui, ó. Ninguém sabe ao certo quem é o herói ou vilão desse fascinante universo criado por Patrick Rothfuss. Na realidade, essas duas figuras se concentram em Kvolt, um homem enigmático que se esconde sob a identidade de proprietário da hospedaria Marco do Percurso. Na infância, numa trupe de artistas itinerantes, passando pelos anos vividos numa cidade hostil e pelo esforço para ingressar na escola de magia. O Nome do Vento acompanha a trajetória de Kvolt e as duas forças que movem sua vida: o desejo de aprender o mistério por trás da arte e nomear as coisas, e a necessidade de reunir informações sobre o Cladriano, os lendários demônios que assassinaram sua família no passado. Quando esses seres do mal reaparecem na cidade, um cronista suspeita de que o misterioso coach seja o personagem principal de diversas histórias, que rondam a região, e decide aproximar-se dele para descobrir a verdade. Pouco a pouco, a história de Coach vai sendo revelada, assim como sua multifacetada personalidade. Notório mago, esmerado ladrão, amante viril, herói salvador, músico magistral, assassino infame. Nessa provocante narrativa, o leitor é transportado para um mundo fantástico, repleto de mitos e seres fabulosos. Heróis e vilões, ladrões e trovadores, amor e ódio, paixão e vingança, mais do que a trama bem construída e os personagens cativantes, o que torna O Nome do Vento uma obra tão especial, que levou Patrick Rothfuss ao topo da lista de mais vendidos do The New York Times, e sua capacidade de encantar leitores de todas as idades. Devorei em um dia e já estou louco pelo próximo. Ele é muito bom, esse tal de Rothfuss, George R. R. Martin, autor de Guerra dos Tronos. Falou sobre o livro. Gente, estou empolgadíssima, porque eu acho que a vibe de que eu ouço falar desse livro é muito uma vibe que eu gosto muito de ler nos personagens. Eu tenho duas coisas, né? Eu quero muito ler pelo esse estilo de ele tem um passado, porque a minha vontade, eu não sei como é que vai acabar meu livro, de como é que vai ser a trajetória da personagem. Só que eu quero muito essa coisa de ela já ter feito muita coisa e as pessoas saberem quem é ela, mas ela está em outra fase, sabe? Ela não cria mais, ela não precisa de criar mais a fama dela, ela já tem uma fama. E eu acho que o Kvolt tem muito isso, pelo que eu ouço falar, e eu quero ver como é que o Patrick colocou isso, né, desse livro. A trajetória dele já passou, então a gente aparentemente vai ver o que ele já fez e o que ele está fazendo no momento. É uma vibe que eu gosto muito e que eu quero colocar no meu livro. E o próximo é um livro também que tá na minha lista dos 25 antes dos 25, tá? Que é 5 Lâminas Partidas, eu vou colocar aqui, sobre as 5 Lâminas Partidas. Uma ladra, um capanga, um espião, uma assassina, um nobre e um príncipe exilado. Todos mentem, mas apenas um chegará à coroa. 5 Lâminas Partidas é a nova fantasia épica da Galera Record, em um mundo onde não há mocinhos, apenas o seu vilão favorito. Escolha o seu mentiroso e torça para que ele seja o primeiro na disputa pela coroa. Que o melhor mentiroso vença. O rei de Ussan precisa morrer. Os 5 mentirosos mais perigosos do reino foram convocados para matar o deus rei John. Uma morte encomendada e merecida, por sinal. Sob sua imortal mão de ferro, os nobres prosperam enquanto os pobres e os inocentes são presos, arruinados ou vendidos. E agora 5 lâminas irão atrás dele. Uma donzela venenosa, um mercenário rabugento, um príncipe exilado, um espião ardiloso e uma ladra habilidosa. E nenhum deles consegue resistir à doce e letal sede de vingança. Todos concordam com assassinatos. Todos concordam com traições. No entanto, para esses 5 mentirosos mestres em trapaças, mentiras
deslealdade, o objetivo em comum não é o suficiente para uma aliança. Afinal, não há compaixão quando se trata de traição. 5 Lâminas Partidas é usado, abrangente e inesquecível. Esse é um livro para ser lido de uma vez só e vai deixar os leitores ansiosos para saber o que mais há empolgante e estreante a autora tem para mostrar. Book Page. Gente, ele é da May Corland, acho que é assim que fala o nome dela. 5 Lâminas Partidas, tá? Então, próximo e último é um que... já tá aqui, deu pra ver, né? Aprendiz do Vilão. Eu já comecei a ler ele, porém, eu devo ter lido, tipo, uns 3 capítulos. Eu tô até com algumas marcações aqui, porque eu marco com caneta, então dá pra saber que eu... Acho que eu li até o capítulo 3. 3 não, 4. Até com já tô até marcado aqui, ó. Não vai dar pra ver, aqui, ó. Eu marco com caneta. E eu li esse ano, Assistente do Vilão, e eu amei, só que eu não dei continuidade porque eu amei, entendeu? Ressaca. E agora eu vou ler Aprendiz do Vilão, também comprei ele na Bienal. Comprei os 2 na Bienal, foi no ano que lançou, né? A Bienal que eu fui, São Paulo. E, gente, que livro maravilhoso pra quem gosta de Disney, princesas, vilões, cômicos e piadas. Ai, gente, eu amo a vibe desse livro, tá? Eu vou ler uma partezinha. Eu acho que não vai ter tanto... Espero que não tenha tanto spoiler. Ade Save nunca esteve tão feliz de ser assistente do vilão. Quem poderia imaginar que trabalhar para um senhor maléfico e ridiculamente bonito... não vamos nos atentar a isso, pois é ruim para a reputação dele. Seria tão gratificante. Ainda assim, os negócios do mal são muito cansativos. As forças do bem são irritantemente persistentes e o já mencionado está fora do escritório. Porém, o reino de Renendel está afundando em problemas e tudo, até o Reinaldo é o sapo, gente, amo. Aponta para uma catástrofe iminente. Algo peculiar está acontecendo com a magia do lugar e deixa o castelo do vilão vulnerável aos inimigos, inclusive a seu maior rival, o rei Benedict. Agora é hora de Eve enfrentar um grande desafio, proteger o lar do vilão, todos os seus trabalhos nefastos e talvez, desde que ninguém descubra, o reino inteiro. Sem pressão, Eve está na hora de ela sair da zona de conforto e enfrentar novas habilidades. Traição, manusear uma adaga, conspirar com o inimigo, tudo isso é tão maravilhosamente divertido que acontece quando a assistente do vilão está pronta para se tornar sua aprendiz. Ai, aprendiz de vilão. Gente, eu amo esse universo, tá? O primeiro livro a gente sabe que termina de uma forma ali meio que... Queremos que tenha uma solução, que alguém seja salvo aqui, não vou falar que é spoiler. Mas, gente, simplesmente apaixonada por esse universo. Já lançou o livro 3 e aparentemente eu vi alguém falando no YouTube aí que vai ter um livro 4, né? Que era pra ser uma trilogia, agora virou uma série, uma quadrilogia, eu acho que é isso. Então, Aprendiz do Vilão. Eu sei que isso aqui eu vou ler e vai, tipo assim, ressaca em seguida, porque eu sei que eu vou amar, eu amo a escrita dessa autora. Eu amei o universo, a Ivy e o Tristan são perfeitos, então vamos, bora finalmente ler Aprendiz do Vilão. Tava esperando lançar também o 3º livro, tá, gente? Por isso que eu não tinha lido ainda. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui qual que foi o saldo. Foi 10 livros, eu falei no começo, né? Então 10 livrinhos aqui pra gente ler, pra mim ler em novembro e vocês acompanharem essas leituras, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtem, comentem. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros, se você gostou ou não. Não precisa de dar spoiler, tá? Mas comenta se já leram algum, se vocês gostaram, ou o livro em si, ou às vezes algum livro que tenha continuação, um universo específico. Se vocês têm alguma indicação de livro pra mim aqui, que eu vou ficar muito feliz de receber essa indicação, porque eu amo botar livro na lista da Amazon, mesmo não tendo dinheiro pra comprar todos. Agora, vídeo toda segunda, quarta e sexta no canal. Se isso mudar, em novembro eu acho que eu vou conseguir manter isso, em dezembro eu não sei, por causa das festas de final de ano. Mas aí eu aviso vocês antes, tá? No primeiro vídeo do mês. E é isso, tchau!